E quem trouxe a sua Bíblia, abra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, e o versículo é o 18. Conforme você for achando, vai dando um amém. Amém? Vocês estão rápidos, hein? Vocês estão vindo no culto de ensino, né? Vou ler até aqui no telão. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só até aqui. No começo desse ano, talvez muitos não estavam aqui ainda, mas no primeiro culto desse ano de 2023, eu vim falar sobre a igreja. Hoje não é o último culto, mas a gente está quase no último culto do ano. E eu estou aqui para falar de novo sobre a igreja. É a mesma pregação? Não, é outra pregação, mas o assunto é o mesmo. Porque é um assunto extremamente importante. E eu ando ultimamente vendo muitas coisas na internet. Às vezes a gente fica lá naqueles reels, e Instagram, YouTube, e a gente ouve muita coisa boa ali no meio, mas a gente também ouve muita coisa péssima ali no meio. Coisas sem nexo, sem pé nem cabeça. E eu não sei porque essas coisas meio sem pé nem cabeça, elas têm o poder de nos chamar a atenção. Geralmente porque elas falam o que a gente quer ouvir. E aí a gente muitas vezes toma aquilo como uma verdade e acredita naquilo e vive aquilo. E você acaba vivendo uma mentira. Então, esses cultos de ensino muitas vezes têm a função de trazer esclarecimento para essas coisas. Porque uma mente uma vez aberta, uma mente uma vez expandida para a teologia correta, nunca mais volta a ser como era antes. Amém? Esse texto, ele tem como é que eu posso dizer? Um segredo para a gente interpretar esse versículo. Olha que interessante. É Jesus falando para Pedro, tá? Então é um diálogo entre duas pessoas. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Presta atenção. Tem uma outra religião cristã muito grande, que todo mundo deve saber o que é, que crê que o líder dela ele vem diretamente com uma sucessão de Pedro. Ok? Enfim, não estou para discutir o que eles acham, deixam de achar, só estou falando uma característica, ok? Nem estou criticando. Por causa desse diálogo. Como se Jesus estivesse construindo uma igreja sobre Pedro. Só que não é isso que o texto fala. Quer ver? Eu vou dar um exemplo para vocês que vocês nunca mais vão esquecer. Valdir, vem cá. Vem aqui. Vou usar o Valdir como exemplo. Não desmaia não, Valdir. Sobe aqui. Presta atenção. Vamos imaginar que Pedro aqui Valdir aqui no diálogo seja Pedro e eu seja Jesus falando. Só que a gente não vai falar em português. A gente vai falar na língua original que eles escreveram, no grego. Jesus está falando assim, ó. Vou traduzir para o português, tá? Tu é Pedro. Sabe o que significa Pedro? Pedrinha. Sabe pedrisco? Sabe pedrisco de rua que a gente faz concreto, aquelas pedrinhas? Tu é pedrinha. E sobre esta pedra edificarei a igreja, e sobre ela as portas do inferno não prevalecerão. Entenderam? Pedro não significa pedra grande. Pedro significa pedrisco. E aí ele fala sobre esta pedra, só que quando ele fala sobre esta pedra, não é Pedro, é Petros, que significa rocha, pedra grande. Então, não é sobre a pedrinha que eu edificarei a minha igreja, mas é sobre a rocha que a igreja será edificada. Obrigado. Entenderam o diálogo? Muitas vezes no português a gente não consegue entender isso, mas quando nós vamos nos originais a gente consegue entender. Então Jesus não está falando que a igreja será construída sobre uma pessoa, mas sobre ele mesmo, que é a pedra angular, que é a rocha, que é a pedra de esquina,
Então ele é o fundamento da igreja e todos nós estamos firmados nele através da igreja. E através dele estamos em Deus. Então é isso que está falando. Então aqui, para vocês terem uma ideia, gente, é a primeira citação da Bíblia que vai o nome igreja. Se você pegar de Gênesis 1:1 e chegar até aqui, Mateus 16:17, a palavra igreja não vai aparecer. E aqui ela aparece pela primeira vez. E aqui Jesus já está, digamos assim, no final quase do seu ministério terreno. Então daqui em diante ele já começa a mostrar qual é o futuro dele em diante, das coisas que iriam acontecer. Que haveria sim uma igreja e que ele é o fundamento dessa igreja e que através dessa igreja as pessoas estariam com ele, ok? E as portas do inferno não iriam prevalecer contra essa igreja. Até aqui tudo bem? Se ficar dúvida aqui, vai enroscar o resto. Bom, Jesus começa a dar uma perspectiva terrena, uma perspectiva da igreja, só que a igreja não é fundada exatamente aqui. Quando que a igreja é fundada? Alguém se arrisca? É culto de ensino, aqui dá para errar. Atos 2. A partir do momento que todos os discípulos estão ali com medo, mas estão ali juntos, naquele lugar, orando, unânimes. E a palavra diz que vem sobre eles como um vento impetuoso. E naquele momento há como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um. E ali eles começam a orar em outras línguas. Se você quiser abrir lá, pode abrir, Atos 2. E daquele momento em diante, o próprio Pedro, cheio do Espírito Santo, faz uma pregação. E dali, inúmeras pessoas começam a se converter. Para onde? Para a igreja. Então, a partir daquele momento, começa um movimento dos apóstolos de organizar essas pessoas, que até então não eram chamados cristãos. Olha que interessante, o termo cristão não existia aqui. O termo cristão foi acontecer muitos anos depois. Se alguém dá um Google aí para mim, descobre onde está cristão na Bíblia a primeira vez. Mas é alguma carta de Paulo. Aqui, eles eram conhecidos como as pessoas que faziam parte da religião ou da seita que eles chamavam de O Caminho. Ah, você faz parte do O Caminho? Do caminho? Ah, faço. Então você é um seguidor de Jesus. Por quê? Porque o Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós fôssemos moradores daquela região no primeiro século e aceitássemos a Jesus, nós não seríamos chamados de cristãos, mas sim de os seguidores do caminho. Por causa disso. E as pessoas, a partir daquele momento, elas foram se convertendo. E eles foram se organizando. Muitas vezes em lugares, muitas vezes não, quase todas as vezes naquele momento, em lugares fechados. Porque você adorar a um outro Deus, eles entendiam que Jesus era um outro Deus, tá? Naquela época, tanto em Jerusalém, quanto em cidades romanas, era proibido. Então, muitas vezes, eles tinham que se encontrar em casas, cultos nos lares. Existiam lugares, como se fossem cavernas, que eles entravam e faziam cultos ali dentro. Só que essas pessoas, muitas vezes, ao se converter, imagine você, membro de uma família judaica tradicional da época, e de repente a graça te encontrava e você se convertia ao caminho. Sabe o que os seus pais iam fazer com você? Te expulsar de casa. Te renego. Sai daqui. Você não é mais meu filho ou minha filha. Some. E você ia para onde? Para essas comunidades onde eles se agrupavam e moravam juntos. Não era fácil ser cristão naquela época não, gente. Não era fácil. E ali eles viviam juntos, como
igreja. Porém, agora eu vou falar um pouquinho de história. Esses dias eu ouvi um vídeo eu vou falar, um padre falando que a igreja católica era a igreja correta porque foi Jesus Cristo que fundou a igreja católica. Presta atenção, não estou falando que ela é errada, não estou falando mal. Eu só estou falando de um fato histórico. E quanto à história, contra fatos não há argumentos, ok? A igreja católica apostólica romana foi fundada pelo imperador Constantino no ano de 398, quase o ano 400 depois de Cristo. Aqui na história, por exemplo, em Atos, nós estamos falando por volta do ano 30. Estamos falando em 370 anos depois. História, fato. Então Jesus não fundou a igreja católica ou a igreja protestante ou qualquer outra denominação. Ele fundou uma igreja. Como é que eu vou explicar isso para vocês? De uma maneira simples. É mais ou menos assim. Existe a igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é a que nós estamos vendo aqui, ó, 4 paredes, nós estamos aqui reunidos, congregando. O que é a igreja invisível? Igreja invisível é a partir daquele momento que você aceita a Cristo como seu Salvador, e a partir daquele momento você começa a fazer parte de um corpo de Cristo. Mas o corpo de Cristo não é só a Igreja Evangélica Santa Fé ou qualquer outra igreja. O corpo de Cristo são todos os que professam a fé em Cristo. Isso é a igreja invisível. Entenderam? Então Jesus funda essa igreja. Só que essa igreja, ela começa a ter desdobramentos daí em diante. Tanto que nós temos carta aos Filipenses, igreja de Filipos. Carta aos Colossenses, igreja de Colosso. Carta aos Efésios, igreja de Éfeso. Então, aquilo começou a se dividir de maneiras que para eles se organizarem. E dentro de cada igreja existia um líder, existia pastores, bispos, diáconos, presbíteros e assim por diante, para organizar todas essas coisas. Então, a igreja, nós aqui estamos como um corpo da família Santa Fé, Igreja Evangélica Santa Fé, mas nós também somos corpo de Cristo com qualquer outra pessoa que professe uma fé em Cristo Jesus, que Ele é o Salvador. Por isso que eles são nossos irmãos. Irmãos. Entenderam? E ali a gente começa a ver esse conceito de igreja. Lembre-se, a palavra igreja aparece aqui onde nós lemos agora. Mas o conceito igreja, ele também tem no Antigo Testamento, com outro nome, que eles chamavam de reunião do povo de Deus, conselho do povo de Deus, ajuntamento do povo de Deus. Só que o povo de Deus, para as pessoas do Antigo Testamento, eram exclusivamente judeus. Então, não era um ajuntamento de um povo espiritual, era um ajuntamento de pessoas de uma determinada fé e de descendentes de Abraão. Quando Jesus fala sobre a igreja, nesse versículo que nós lemos, o termo que ele usa aqui chama-se eclésia. Hoje vocês vão sair daqui falando grego, eclésia, igreja em grego. O que quer dizer isso? Pessoas de fora para dentro. Então, eclésia significa o quê? Pessoas de fora para dentro. Pessoas que não fazem parte da fé, mas que em algum momento entram para dentro da igreja, através da fé. Então, ela não é mais para um povo, por uma nação, um determinado grupo de pessoas. A igreja está aberta para qualquer pessoa do mundo, de qualquer nacionalidade, idade, não interessa. Desde que ele professe a mesma fé para fazer parte do mesmo corpo de Cristo. Todo mundo entendeu o que é a igreja? Glória a Deus por isso. Fico feliz da vida.
A igreja, olha que interessante, se você quiser correr lá em Efésios 3, corre lá, Efésios 3, do 3 ao 10, eu vou ler aqui no telão. Todos acharam aí? Pois segundo uma revelação me foi dada, Paulo está falando, tá? Me foi dada, conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, ao qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelada aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual foi constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, olha essa palavra, mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida, agora dos principados e potestades nas regiões celestiais. O que Paulo está querendo dizer aí? Que a igreja é um mistério de Deus, guardado no coração de Deus desde a eternidade, que agora, naquele momento, através dos santos, dos apóstolos, estava sendo revelado às pessoas. Deus guardou no coração dele esse segredo, chamado igreja. Guardou ali com ele. Ele tentou não, que Deus não tenta, ele faz. Mas ele colocou essa responsabilidade sobre o povo judeu. Não pense que o povo judeu, Deus deu para eles como um povo santo e eles se fecharam. Mas não foi isso que Deus pediu. Deus pediu que eles pregassem para os outros povos, que eles fossem exemplos. E em vez deles pegarem o conhecimento de Deus e levar até os outros povos, para que os povos se convertessem a Deus, eles se fecharam como um grupinho, uma panelinha, e não cumpriram a missão. Aí Deus, ainda com esse segredo no coração, esse mistério, ele chega a partir de Cristo e escancara esse mistério. O mistério chama-se igreja, e através da igreja as portas do inferno não prevalecerão. Isso é extremamente importante. A pergunta é: então a igreja é algo extremamente importante? Porque assim, a palavra do Senhor não está dizendo assim, através da minha pessoa, o inferno não prevalecerá. Através de um grupo de pessoas qualquer, o inferno não prevalecerá. Não. Com a igreja, através da igreja, o inferno não prevalecerá. Então a igreja é o grande mistério, é a grande ferramenta, é a grande arma que nós temos contra o inferno na nossa vida. Só que para isso eu preciso estar onde? Inserido numa igreja. O que adianta a igreja ser tudo isso e eu estar fora da igreja? Eu não estou no corpo. Gente, se eu cortar um pedacinho do meu dedo, tirar ele do meu corpo e colocar ele aqui, deixar ele aqui, o que vai acontecer com ele? Apodrecer. Então, quando nós estamos na igreja, dentro de um corpo, somos corpo, fazemos parte do corpo de Cristo e saímos, a carne começa a tomar conta, a corrupção começa a entrar em você e você vai cair. Então nós precisamos estar dentro da igreja. Dentro da igreja. Na teoria, maravilhoso. Vamos para a prática?
Pastor, eu já fui na igreja X, tive problema. Já fui na igreja Y, tive problema. Já fui na A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. E tive problemas em todas elas. Sabe o que eu digo para você? Segura na cadeira assim para você não cair. Espera o próximo. Sabe por quê? Igrejas são constituídas de pessoas. E pessoas são falhas. Pastores e pastoras e obreiros não são super-homens e super-mulheres perfeitos. Somos seres humanos errantes como qualquer um. Vai acontecer problema? Vai. Essa é a única certeza que eu te dou. Vai acontecer problema. Mas o principal problema não é o problema que vai acontecer. O principal problema é você ficar olhando para mim ou para qualquer outro e achar que nós somos perfeitos. Porque isso é um enorme problema. Você tem que olhar para Jesus e saber que Ele é perfeito e não vai errar com você. Porque se você olhar para mim, em algum momento, eu posso dar uma pisada de bola com você. E você fala, nossa, pastor. Não, esquece pastor, olha para Deus, olha para Jesus. É assim que nós temos que estar aqui, como corpo. E dentro do corpo, um vai errar com o outro? Vai. Pode ter certeza que vai. Vai falar algo que você não gostou? Vai. Vai fazer algo que você não gosta? Fazer algo que você não gosta? Vai. Pode ter certeza. E detalhe, ele vai morar no céu com você o resto pela eternidade. Você gostando ou não. Já pensou se ele for seu vizinho de porta? Interessante, né? Existem algumas palavras na Bíblia. Quando a gente vai interpretar um texto, existem palavras-chave dentro de cada texto. Que se você tirar essa palavra do texto, você desconstrói todo o texto. E se você entende essa palavra e transmite essa palavra, as pessoas entendem o texto. Existem algumas palavras-chave na Bíblia que se eu tiro, ela perde totalmente o sentido. E dentre uma delas, e talvez não a maior, mas quase das maiores, chama-se perdão. Se eu tiro a palavra perdão, se eu pegasse todas as palavras perdão, perdoar e assim por diante tirar da Bíblia, ela deixaria de fazer sentido. Totalmente. Por quê? Porque é uma palavra-chave. Jesus veio para quê mesmo? Henrique, para nos salvar. Através do quê? Do sacrifício dele, tá? E o sacrifício dele foi para quê? Perdão de pecados. Se eu tiro a palavra perdão da obra de Cristo, a obra de Cristo perde o sentido. Se eu não perdoo o meu irmão, os meus pecados também não são perdoados. Quem falou isso? Jesus lá no Pai Nosso. Depois você lê lá, se você não sabe de cabeça. Tem uma outra passagem que diz assim que se eu não perdoo, Deus não ouve as minhas orações são interrompidas. O perdão não é opcional, é obrigatório. Mas eu não sei perdoar, vamos aprender. Vamos aprender. Mas o meu irmão fez isso comigo, minha irmã da igreja, alguém, o pastor, o fulano, o ciclano, perdoe. Mas ele fez de novo 40 vezes 7 para você por dia. Perdoe. Não estou pedindo para você amar a pessoa e levar para dentro da sua casa, mas perdoe. Igreja é isso, gente. É todo mundo crescer junto e aprender junto. Todo relacionamento sai faísca. Seja amigo, amiga, marido, esposa, pai, filha, irmã. Todo relacionamento não é só amor. Sempre sai umas faíscas no meio do caminho. Dá uns choques de vez em quando. Faz parte de todo relacionamento. Então igreja é o lugar onde nós vamos nos concentrarmos, onde nós estamos aqui para quê? Para adorar a Deus e prestar um culto a Deus em comunidade. E na comunidade, muitas vezes, um vai pisar na bola com o outro. E sabe o que eu digo por causa disso? Glória a Deus. Deus está te dando a oportunidade de você exercer o perdão.
E quando você exerce o perdão, você cresce, você amadurece, você vira um crente mais robusto na presença do Senhor. E você vai se tornando uma peça, digamos assim, mais forte e robusta nessa grande engrenagem que é o corpo de Cristo. Numa máquina, numa engrenagem, tudo tem que estar reguladinho. Numa engrenagem, todos os dentes da engrenagem tem que estar certinho. Se tiver um mais forte e um mais fraco, o mais fraco vai cair, vai ficar banguela essa engrenagem, vai começar a pular. Então aqui a ideia é que todos cresçam e amadureçam. Deus nos chamou todos como filhos, mas não filhos imaturos, mas Ele nos chamou como filhos maduros. Paulo diz assim, Paulo está dando uma bronca no povo. Ei vocês, vou mudar a linguagem de hoje. Pelo amor de Deus, pelo tempo que vocês são crentes, era para vocês serem mestres. Eu sou obrigado a dar leitinho espiritual para vocês, porque vocês não sabem nem o beabá. Todo mundo conhece essa passagem, né? Paulo está dando uma chamada forte ali no povo. Por quê? Quando você se converte, tudo bem, todo mundo espera, você é novo na fé, você vai cometer erros de alguém imaturo em determinada situação. Mas com o passar do tempo que nós esperamos, maturidade. É igual um bebezinho, uma criança. Você espera que ela cometa erros por imaturidade, mas conforme ela vai ficando adulta, o que você espera? Que seja uma pessoa madura, que não cometa erros que uma criança precisa cometer. Paulo fala também, quando eu era criança fazia coisas de criança, porém agora sou adulto e faço coisas de adulto. Então nós precisamos amadurecer nesse sentido e entender a função da igreja em tudo isso. Por que eu estou falando, que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque cada dia mais a gente está ouvindo uma mentira. Olha, lembra da mentira que eu falei que a gente escuta no começo? Eu vou contar o que é agora. Olha, o Jesus falou que eu não preciso ir para a igreja, que eu posso entrar no meu quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto, e o Pai em secreto me responderá. Essa pessoa está errada nesse versículo? Não. Mas orar não tem nada a ver com cultuar. Tudo bem que no culto você ora também, mas são coisas totalmente diferentes. Jesus está falando dentro daquele contexto da sua oração diária, da sua intimidade com Deus, que você tem que fazer, você e Deus, na sua casa, onde você quiser fazer. Mas isso não tem nada a ver em você fazer parte de um corpo. Um corpo não é uma pessoa ou algo, um corpo é um aglomerado de pessoas. Então uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E se você quer romper as forças do mal, se você quer romper com as portas do inferno que muitas vezes se levantam contra as nossas vidas, você tem que estar dentro da igreja. Dentro da igreja. Por isso que é importante você escolher uma igreja, fazer parte de uma igreja, de um corpo de uma igreja, estar debaixo de uma orientação de uma igreja. Porque existem diversas igrejas, gente, e muitas boas igrejas, mas muitas vezes igrejas com doutrinas não diferentes, mas com foco em partes diferentes da mesma doutrina. Eu acho que essa é a melhor explicação. Pessoas muitas vezes que dão muita importância para o dom e esquecem da palavra. E outras que têm uma palavra maravilhosa, mas nem olha para o dom. Outras que não querem nem do dom nem da palavra, gostam de fazer outra coisa. Tem igreja de tudo quanto é tipo, gente. Tem igreja de tudo quanto é tipo. A quem é a responsabilidade de escolher uma boa? Levanta a mão assim. Faz assim, é minha. Vou dar uma dica para vocês. Hoje a maioria das pessoas escolhe a igreja. Eu vou participar de tal igreja. Escolhe primeiro a igreja e não o pastor. Eu vou naquela igreja porque aquela igreja é muito grande.
Ou não, eu vou naquela igreja porque aquela igreja é pequenininha, eu gosto de igreja pequenininha. Ou eu vou naquela igreja porque aquele louvor é maravilhoso. Ou eu vou naquela igreja porque ela é do lado da minha casa. Diversos. Não escolha a igreja pela localização, ou pelo louvor, ou se é grande ou pequena. Deixa eu dar uma dica para vocês. Escolha primeiro o pastor que vai te direcionar. Qual igreja ele faz parte é de menos. Porque não é a instituição que vai te dar a palavra. Quem vai te dar a palavra é o pastor. Então escolha primeiro quem vai te pastorear. Se é na igreja A, B, C, D, E, F, G, H, é o de menos. É o de menos. Então, fica a dica. Fica a dica. A igreja é um lugar onde nós devemos estar. É um lugar onde nós devemos fazer parte. Estar muito bem alinhado. Fazer o que for possível para essa igreja crescer, amadurecer, para que mais pessoas possam chegar a essa igreja, ouvir a palavra, se converter, crescer também, para que essa engrenagem fique maior, melhor e alcance mais pessoas, para que vidas sejam transformadas, para que pessoas sejam acompanhadas, que largue de vício, que largue de práticas ruins, igreja que possa ajudar outras pessoas. Faça parte desse mover da igreja. Eu creio que o tempo da igreja na terra é pouco, é curto. Logo Jesus volta buscar a igreja. Jesus não vem buscar o desgarrado, Jesus vem buscar a igreja, o corpo de Cristo. E esse momento está chegando. E existem diversas promessas que antes desse momento acontecer, um grande avivamento viria sobre o mundo. Que eu gosto de chamar de a última peneirada. É a última peneirada de Deus. O grande avivamento. Dizem que o que vivemos no século passado foi gotas. Sabe um chuvisco? Perto do que será esse avivamento. E vocês acham que esse avivamento vai estar dentro da onde? Da igreja. Se você estiver fora, fica fora do avivamento também. Tem que estar dentro, tem que estar inserido, conectado, ligados. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aonde você ouve a palavra de Deus? Na igreja. Tudo bem que hoje tem YouTube, mas aquelas pessoas provavelmente são pastores de alguma igreja também. Então, a palavra de Deus, ela vem na igreja. Quanto mais você ouve, quanto mais você se envolve, mais forte você está, mais fortalecida a sua fé está nas coisas do Senhor. É o suficiente no culto? Talvez, para alguns sim, outros não, mas se envolva mais. Se envolva. Viva o corpo de Cristo. Não seja um apêndice que está lá, mas ninguém sabe para que serve. Está lá, mas ninguém sabe para que serve aquilo. Tanto que se arrancar não tem problema nenhum, um monte de gente arranca e vive sem. Não seja um apêndice que está lá só de enfeite. Seja um coração. Seja um cérebro. Seja um olho. Uma língua. Não, língua não, que dá problema. Seja qualquer outro órgão importante dentro do corpo de Cristo. Faça parte dessa engrenagem. E vocês vão ver como as portas do inferno não prevalecerão contra a sua vida. Tá aí a dica, gente. A gente sofre tanto, a gente toma tanta pancada, tanta burdoada, a gente se perde tanto, a gente se frustra tanto em tantas coisas ao longo da nossa vida inteira. E a chave do negócio está aqui na nossa mão. Basta estar inserido numa igreja. Pastor, como eu me insiro numa igreja? Numa igreja evangélica qualquer, você vem, conversa com os líderes, vira membro, né, tem uma ficha de membro, tudo mais, faz parte do corpo. Mas como eu faço para fazer parte da igreja invisível de Deus?
porque é isso que traz a salvação. É simples. Aceite Jesus como o seu único e suficiente Salvador e viva o Evangelho. Olha que fácil. Alguém aqui ainda não aceitou Jesus? Acho que não, né? Ah, tá. Tá bom. Senão a gente vai fazer o apelo agora. É isso, gente. Vivam. Não vá na igreja. Viva a igreja. Viva a igreja. E vocês vão ver grandes coisas acontecendo. Vou falar de uma maneira muito prática, às vezes, no nosso dia a dia. Gente, crente tem que andar com crente. Quer dizer que eu não vou ter mais amigo ímpio? Não, não é isso que eu estou falando. Você não vai virar cara para ninguém, para amigo, para família. Não, não é nada disso. Mas o andar, o ter comunhão. O que é ter comunhão? Ter comunhão, biblicamente, é sentar na mesa e comer junto. Você não vai ter comunhão com o ímpio. Você tem que ter comunhão com o crente. Por quê? Porque crente vai falar de Jesus, crente vai falar de igreja, crente vai falar de coisas de crente. E você vai se encher das coisas de crente. Se você começa a andar com o povo do mundo, o que você vai se encher? Coisas do mundo. Por isso que eu falo, esteja inserido. Faça amizades, faça laços. Viva isso. E a sua vida vai mudar radicalmente. Você vai ver grandes coisas acontecendo na tua vida, na tua família, no teu trabalho, na tua saúde. Todas as áreas da sua vida vai mudar. Vai acontecer, sim, uma grande mudança. Eu lembro que muitas vezes no início foi difícil na conversão. Porque amizades mudam, as pessoas mudam, tudo vai mudando. Mas Deus foi renovando, restaurando, reconstruindo laços, amizades, e tudo foi mudando. Foi do dia para a noite? Não, gente, foi um processo. Mas aconteceu. E se você conversar com qualquer um aí que tem um pouquinho mais de tempo de caminhada, ele vai falar provavelmente a mesma coisa. Tudo foi mudando, tudo foi acontecendo. Amém? Todo mundo entendeu? O que é a igreja? A importância da igreja? Que devemos estar inseridos da igreja? Se vocês entenderam, eu fico feliz da vida. E termino aqui.